Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu estou criando hoje este diálogo com vocês para poder ajudar vocês que estão procurando o SEAC para fazer o tratamento apométrico. Então você que está procurando o SEAC para o tratamento apométrico vai precisar de passar por 3 etapas para poder chegar no tratamento apométrico. A primeira é o Evangelho Terapia. A segunda, três sessões de Evangelho Terapia, 3 sessões de Reiki e depois as 3 sessões do tratamento apométrico em si, tá? Mas é importante vocês terem conhecimento do que é Evangelho Terapia, o que é o Reiki e o que é o tratamento apométrico. Muitas pessoas se inscrevem para o tratamento apométrico sem saber o que é a apometria. Então, é importante vocês terem conhecimento disso. Então, hoje eu vou falar sobre a Evangelho Terapia. Depois eu vou gravar um outro videozinho explicando os benefícios do Reiki. E por último, o outro vídeo que eu vou estar gravando também, o que é a apometria, tá? É importante vocês saberem que você vai poder fazer o tratamento apométrico depois de ter feito as 2 etapas. Eu não posso dizer que primeiro você deve fazer Evangelho Terapia e depois Reiki. Não, você pode fazer primeiramente o Reiki, depois o Evangelho Terapia, pode fazer o Evangelho Terapia, depois o Reiki e pode fazer as 2 simultaneamente. Na mesma semana você vai e faz o Evangelho e na mesma semana você vai e faz o Reiki. E às vezes pode até fazer no mesmo dia, porque, exemplo, de quarta-feira nós temos o Evangelho Terapia e o Reiki. E você pode fazer as 2 sessões no mesmo dia. Mas a gente recomenda que você faça um Evangelho Terapia, depois pule uma semana, na semana seguinte você faz Evangelho Terapia novamente, né, para poder completar o cartãozinho que a gente entrega para vocês. Ao você fazer a inscrição, você é convidado a ir no SEAC e pega o cartãozinho para poder fazer o controle de Evangelho Terapia, Reiki e o tratamento apométrico. Então nós vamos falar para você o porquê de fazer a Evangelho Terapia. Bom, primeira coisa, muitas pessoas que vão lá no SEAC não sabem, não conhecem o Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma doutrina 100%, não é 99%, mas 100% em cima do Evangelho de Jesus. Então o que nós fazemos na etapa do Evangelho Terapia? Nós pegamos um trechinho do Evangelho e discutimos esse trechinho do Evangelho, fazendo perguntas para os participantes, as pessoas que estão em tratamento apométrico, para que a gente consiga refletir e tirar o máximo de aprendizado e conhecimento do Evangelho, tá certo? Então, e por que do Evangelho Terapia lá no SEAC? Na verdade, a gente está fazendo lá uma simulação do que nós convidamos você a fazer na casa de vocês. Então, lá no SEAC, a gente põe o nome de Evangelho Terapia. Quando você faz a mesma rotina na casa de vocês, se transforma em Evangelho no lar. Algumas pessoas não concordam comigo, mas cada um tem a sua percepção, mas para mim a parte mais importante do tratamento apométrico é o Evangelho Terapia. Por quê? Você vai levar essa atividade depois para a casa de vocês. Depois que você fizer o tratamento apométrico, você vai sentir uma sensação de cura, uma sensação de bem-estar. Você vai falar, puxa, aquilo que eu vim pedir aqui, eu estou curado. Mas, se você não der sequência no Evangelho no lar, na sua casa, tudo aquilo que foi feito, o tratamento que foi feito, ele tende a regredir. Às vezes pode voltar até mesmo uma situação pior do que estava antes, porque você já tem os mecanismos de por si só, fazer a manutenção, tá? Então, o convite é para que vocês façam o Evangelho no lar. Sempre quando as pessoas vão lá no SEAC, e a primeira vez que estão lá fazendo o Evangelho de vocês, com a gente, eu pergunto para eles,
pessoal, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E cada um tem a sua resposta. Um diz que é o pai, o outro a mãe, o outro o filho, né? O marido, a esposa. E cada um tem a sua resposta. Mas é muito importante que você tem que saber que a pessoa mais importante do mundo para você deve ser você. E o Evangelho Terapia é um convite para que você aprenda, e o Evangelho no Lar, para que você aprenda a se amar. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que não amam, não sabem se amar. A maioria dos casos, as pessoas são apaixonadas por si, que é muito diferente. E o Evangelho Terapia vai ensinar você a se amar, porque Jesus fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, esse é o primeiro. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas as pessoas acham que se amam, mas elas são apaixonadas por si. Apaixonadas, e aí envolve nisso tudo o orgulho, o egoísmo, as paixões todas, né? Os vícios, os apegos, tá? Então, a gente quando vai estudar o Evangelho, nós estamos aprendendo a nos amar livre de tudo isso, dessas paixões, desses vícios, orgulho e egoísmo, tá? Eu acho muito importante nós estudarmos o Evangelho, que é aí que eu quero fazer o fechamento do nosso bate-papo. Por quê? Primeiro, como é que você vai conseguir praticar algo que você não conhece? Impossível. Então nós temos que estudar o Evangelho, mas estudar a fundo, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação e disciplina. Depois que a gente começa a estudar o Evangelho, passo a passo nós começamos a sentir o Evangelho. A gente começa a perceber cacoetes, começa a perceber em nós algumas coisas que antes para a gente era normal. Mas que quando a gente estuda o Evangelho, nós conseguimos perceber que nós estamos muito errados por conta de vícios que a gente vinha cometendo por hábitos muito antigos. E aí a gente começa a despertar em nós percepções que nós não tínhamos antes. Puxa, olha como eu ajo desse jeito, porque você está estudando. E você começa a sentir o Evangelho. E aí você começa a identificar em si a necessidade de mudança. E por último, então a primeira etapa é estudar. A segunda é começar a sentir o Evangelho. E a terceira etapa é começar a praticar o Evangelho, né? Na sua mais doce e na sua mais profundo conhecimento, e você começa a praticar. E aí sim você está começando a se amar. E você começa a se amar de uma forma tão verdadeira, tão profunda, que você acaba transcendendo isso aos outros, ao próximo, mas não só o próximo da família, ao próximo, seja ele quem for. Tá certo, pessoal? Então, muitas outras pessoas chegam lá pra gente no SEAC e falam: puxa, eu começo a fazer o Evangelho no Lar e não consigo, eu tenho uma dificuldade em entender o Evangelho. Por isso eu criei este canal, o Minutos de Reflexão com César Tavares, de forma que você, semanalmente, eu estou colocando um trechinho do Evangelho, ajudando vocês a refletirem. E vocês vão fazer esse mecanismo na casa de vocês, tá? Só para agora eu fechar. Como fazer o Evangelho no Lar, tá? Então vocês vão fazer as 3 sessões no SEAC, a gente ensina a fazer, mas o objetivo maior, que para mim é a parte mais importante do tratamento apométrico, que é o Evangelho no Lar, como vocês vão fazer isso na casa de vocês? Se você jogar aí no YouTube, em qualquer outro lugar, vocês vão aparecer uma infinidade de formas de fazer o Evangelho no Lar. Mas eu vou aqui explicar. Primeira coisa, você tem que ter uma disciplina bem rigorosa. Então, você escolhe um dia da semana. Se você sentir necessidade de 2, 3 dias, não tem problema. Mas, por exemplo, segunda-feira, 8 horas da noite, você vai fazer o Evangelho no Lar. Você junta a sua família, se você está sozinho, não tem problema. Senta num lugar confortável, põe um copo de água, um para cada participante,
e faça a oração de abertura. Seja um Pai Nosso, uma oração simples, uma oração de coração, pedindo a presença de anjos de luz, de mentores espirituais, qualquer pessoa que você se sinta confortável. A minha mãe, ela era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, quando ela fazia o Evangelho no Lar com nós, muito pequeno, ela pedia a presença de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em nosso lar. E eu tenho certeza que naquele momento, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com a sua grandeza espiritual, ali ela se fazia presente. E aí você abre o Evangelho e estuda sempre o Evangelho de Jesus. Não é biblioterapia, é evangelho-terapia, é o Novo Testamento, tá bom? Eu recomendo que vocês peguem o Novo Testamento. Porque a Bíblia, o Velho Testamento, ficou para trás. Jesus, a linguagem do Velho Testamento era com pessoas, Moisés e todos os profetas que vieram à volta dele, direcionava a linguagem para uma população muito tribal. E Jesus veio e trouxe o novo. Jesus veio fazer cumprir a lei com uma linguagem muito mais próxima da gente e muito mais realista. Então, o Evangelho-terapia é o Evangelho de Jesus. Pega o Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, não importa. Tá bom? Então você vai colocar um copo de água para cada um dos participantes, abre o Evangelho, leia. Eu trago cada semana um trechinho do Evangelho para ajudar vocês a refletir. Discutam esse trechinho, 1, 2 frases, entre todos, e façam um encerramento, um agradecimento, uma vibração, desejando bons fluidos. Aí você desprende a sua solidariedade, a sua fraternidade para as pessoas que possam precisar, né? Para os doentes nos hospitais, os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os andarilhos, para os desempregados, aqueles que estão passando fome, e cada um faz do seu modo. Tá certo, pessoal? Então é esse o objetivo do Evangelho Terapia. E eu vou estar gravando um vídeo depois explicando o porquê que a gente faz 3 sessões de Reiki e o que é apometria propriamente dito. Tá joia? Então é isso. Um beijo no coração de todos e até o vídeo. Acessem